Olá, bem-vindos a mais um Papo Nosso aqui. Hoje a gente tem um material que mexe numa questão fundamental, sabe? Oi, pessoal. Pois é, a pergunta é: o que, lá no fundo, faz alguém ser um bom missionário de verdade? Exato. Porque assim, a gente logo pensa, né? Ah, tem que falar línguas, tem que, sei lá, se virar bem em outra cultura. Habilidades práticas. É o mais óbvio, né? Só que a fonte que a gente analisou hoje, ela meio que vira essa lógica de ponta cabeça. Bem interessante. E qual é a proposta central, então? Então, a ideia é investigar o núcleo mesmo dessa vocação, sabe? Pelo menos segundo a visão desse texto. Certo. E o ponto de partida já é forte. Diz que o diferencial não está nessas competências que a gente vê, está em algo mais. Mais profundo, mais íntimo. Ah, curioso isso. Meio contraintuitivo, talvez? Totalmente. Bora tentar entender melhor essa ideia. Vamos lá. Pelo que entendi, então, a fonte argumenta que a base de tudo, tipo a raiz mesmo, é conexão pessoal com Cristo. Uma conexão viva, né? Isso. O texto até usa aquela imagem bíblica lá de João 15, da videira e dos ramos, sabe? Ah, sim, claro. Que o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Exatamente. A ideia é essa. Qualquer fruto missionário, digamos assim, para ser genuíno, depende dessa ligação vital com Cristo. Sem isso, O trabalho fica meio vazio, ou só humano, talvez? Sem aquele poder transformador? é por aí. O texto sugere que sem essa conexão, o esforço pode ser enorme, super bem intencionado, mas falta algo essencial. Entendi. E tem mais coisa forte nesse material, né? Tem uma citação do Paul Akin que, olha, me fez pensar bastante. Ele fala assim: talvez uma das maiores necessidades dos povos não alcançados hoje seja a santidade pessoal dos enviados. Nossa, que direto. Isso realmente muda o foco, né? Para a própria casa espiritual, digamos. Exato. Desafia aquela mentalidade muito comum do fazer, fazer, fazer antes do ser, né? A gente às vezes foca tanto na atividade. Pois é. E essa provocação do Isaac, ela se conecta com outro ponto que o texto bate bastante na tecla: a disciplina da devoção diária. Ah, fundamental. O tempo com Deus, né? Isso. O material enfatiza muito a importância de separar tempo mesmo, com consistência, para a palavra de Deus, para a oração. E não como um ritual, né? Mas como um lugar de renovar a mente, como diz lá em Romanos 12, e se alinhar com o que Deus quer. Exatamente. O texto até menciona uns relatos de mentoria, sabe? Que indicam que esse tempo na presença de Deus é o que mais faz diferença na vida do missionário. Mais que talento, mais que personalidade. Faz todo sentido. É a fonte de força, de direção, né? Imagina, no meio de tanta pressão. Com certeza. E aí, olha só que interessante. Essa questão da santidade, o texto não coloca só como algo pessoal, privado. Como assim? Ele argumenta que a santidade, o viver com integridade, é um testemunho público superpoderoso, especialmente lá no campo missionário. Ah, entendi. Tipo, a vida da pessoa fala por si? Exatamente. A ideia é que viver de um jeito que reflete o caráter de Cristo, com integridade, isso comunica a mensagem de um jeito às vezes mais eficaz que muito discurso, sabe? Nossa, isso é muito forte. A coerência entre o crer e o viver, né? Gerando credibilidade. É isso. É como se a própria vida se tornasse a maior prova daquilo que se anuncia. Quem a pessoa é em Cristo acaba falando mais alto do que o que ela faz. Sacou? Saquei. Totalmente. E isso tudo leva a uma ideia final de simplicidade, pelo que vi. Como assim simplicidade? O foco deveria ser em ter Jesus. É o que o material argumenta. Diante de todos os desafios da vida missionária, solidão, choque cultural, o peso da responsabilidade, tudo isso, Que não devem ser poucos. com certeza não são. Então, o segredo para não afundar a âncora mesmo seria permanecer conectado a Cristo, estar nele. Menos foco nas estratégias mirabolantes e mais na relação com ele. Exato. O impacto real, aquele que dura, viria dessa vida interior que transborda. Isso viria antes mesmo de pensar em métodos, em técnicas ministeriais super elaboradas. É um chamado a voltar para o essencial, né? Poxa, faz muito sentido. Então, para a gente amarrar aqui o que essa análise traz, a visão é que um bom missionário, na essência, segundo essa fonte, é alguém que tem o coração totalmente voltado para Cristo. Que cultiva essa relação no dia a dia, com a palavra, com a oração. Isso. E que busca uma vida transformada, uma vida santa, que seja um reflexo dessa conexão.
As habilidades práticas, claro, são importantes, ninguém está negando isso. Não, claro que não. Mas elas viriam depois ou talvez fossem potencializadas por essa base espiritual sólida, né? Essa é a ideia. A base é o relacionamento com Deus. O que eu acho bem notável nisso tudo é como essa perspectiva meio que recentraliza a coisa toda, sabe? A experiência missionária. Como assim, centraliza? Tira o foco só das ações, dos números, das técnicas que às vezes a gente usa para medir sucesso e coloca o holofote na qualidade do relacionamento da pessoa com Deus. Entendi. Foca na fonte, não só nos resultados que a gente consegue ver. Exatamente. É quase uma mudança de paradigma em como a gente pensa a missão, muitas vezes. Verdade. E olha, isso deixa uma provocação no ar, né? Que não vale só para quem está lá no campo missionário, eu acho. Com certeza, para todos nós. Se essa conexão interna, essa busca por viver de acordo com os valores de Cristo, se isso é a verdadeira fonte de impacto que transforma, Onde isso nos pega? pois é, como é que isso se aplica na nossa vida, no nosso dia a dia, aqui onde a gente está, nos nossos próprios desafios, no nosso desejo de fazer alguma diferença? É uma ótima reflexão para a gente levar o que significa ter Jesus no nosso contexto, como essa conexão transborda na nossa rotina. Exato. Fica aí para a gente pensar. Bom, pessoal, por hoje é isso. Valeu, até a próxima análise. Até lá.